Meus irmãos, boa noite, que Deus nos abençoe. Acredito que o tema que vou falar seja muito associado à vida e o dia a dia de cada um de nós. Certamente não trarei nenhuma novidade, mas com certeza algumas reflexões a respeito do dia a dia e como as coisas funcionam, quase que igual para todo mundo e ao mesmo tempo muito diferente. Começamos com a ideia de que quando o ser humano começou a entender-se como ser humano, a compreender a vida, o ser humano olhava para a natureza e olha para a natureza e percebe que alguma coisa não bate, alguma coisa não é igual, percebe que existem diferenças muito grandes na natureza e ele é o ser bem diferenciado da natureza em si, porque ele observa os animais como o gato, como o coelho, como a cobra, como a girafa, como o mar, como o vento, e vê que toda essa natureza que foi criada já nasceu pronta. O gato sempre será gato, o cachorro sempre será cachorro, os animais sempre serão animais, o vento vai fazer o movimento que é feito sempre da mesma maneira, a maré vai baixar, a maré vai ficar alta, e sempre a vida vai ser desse jeito. Quando olha para o ser humano, é diferente. O ser humano não é assim. O ser humano não está pronto. O ser humano não está completo. A ele lhe falta muita coisa. Então, de certa forma, há uma frustração, porque se Deus fez os animais já sabendo qual vida eles teriam, por que não fez assim com a gente? Olhando até no próprio pensamento espírita, Deus nos fez simples e ignorantes para aprender. Se ele fizesse-nos como foi feito os animais, talvez a gente tivesse algumas vantagens. Eu vou falar de duas queixas que eu tenho de Deus antes de avançar no assunto. Estava falando agora com minha amiga lá no quarto e no aconchegozinho ali com o Rogério. Duas coisas. A gente vai envelhecendo, vai ficando de cabelo branco, em que pese algumas pessoas terem mais idade e não ter cabelo branco. No meu caso não é a idade, é o cabelo branco que aconteceu bem cedo. A gente vai esquecendo informações. A memória já não consegue mais gravar muita coisa. Por mais que a gente estude, um jovem que está chegando agora absorve muito mais informação do que nós. Eu penso que Deus deveria fazer o seguinte: a gente vai envelhecendo, vai entrando mais informação e a gente deveria ter como gravar melhor as informações, como uma experiência de vida, né? Como as experiências que foram vividas. Mas não é, infelizmente. E o outro ponto é, o dente da gente não devia cariar. A gente devia ter uma proteção na boca que o dente não cariasse. Pode parecer irrelevante, pode parecer simplório o meu comentário, mas se a gente for olhar para o ser humano, o dia a dia da vida, a gente gostaria de ter alguns benefícios da vida mesmo, para compreender melhor a vida. Então, fazendo a comparação com os animais, o ser humano tem que fazer escolhas. E normalmente, ou na maioria das vezes, ou grandes partes de decisões que foram tomadas, das escolhas que foram feitas, muitas a gente se arrepende, ou não fez a melhor escolha. Diferente de, por exemplo, um pé que tem a manga, e a manga está ficando madura, e ela não pode decidir, hoje eu não quero cair, porque o chão está sujo, eu vou esperar o chão ficar limpo para eu cair. Ela não pode escolher, por exemplo, que ela não quer amadurecer ou não vai amadurecer, porque ela vai ter que amadurecer e vai ter que cair. Eu posso escolher como amadurecer, como cair e como fazer a minha vida. Só que muitas vezes quando eu escolho fazer isso, eu não sei exatamente o que é que eu estou fazendo. Eu escolho normalmente pelo costume da sociedade, pelo que a sociedade vive, pelo que as pessoas me dizem, e não necessariamente pelo que eu já conheço de mim enquanto ser humano para compreender a própria vida. Seguindo esse raciocínio, o homem não está pronto, tem que fazer escolhas. A cada momento tudo pode mudar. A pessoa que eu serei, a partir do momento que eu terminar essa palestra, não será a mesma que chegou aqui antes de fazer a palestra. A pessoa que nós somos, por mais insignificante, por mais importante que seja um trabalho, um passe, uma palestra, alguma coisa deve modificar a nossa vida, deve fazer uma interferência em nossa mente. Para que serve tudo isso? Para que serve todo esse segredo? Para que serve entender a vida desse jeito?
A pergunta que eu faço às pessoas normalmente, sobretudo no consultório, é: você veio fazer o que aqui? Qual o objetivo da vida? Por que que você nasceu? Por que que você nasceu na família que você nasceu? Por que que algumas coisas na sua vida se repetem igual ao que aconteceu há 10 anos atrás, há 5 anos atrás? Por que que algumas vivências se repetem na sua vida e você não se dá conta de muita coisa? Aí fica aquela reflexão nossa: se as coisas estão repetindo, estão acontecendo de novo, diversas vezes em minha vida, há que se ter ali um aprendizado. Ali provavelmente está apontando para mim um crescimento, um investimento que deve ser feito. E eu quero dar o exemplo do Espiritismo. Para que serve o Espiritismo na sua vida? Para que serve conhecer a doutrina espírita na sua vida? No meu caso em particular, serviu muito. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse fazer palestra de público. Nunca imaginei na minha vida que eu pudesse falar de público qualquer tema, qualquer coisa. Eu era e continuo sendo muito tímido e envergonhado. Mas o Espiritismo me fez acender uma luz de que tem coisas que precisam ser vencidas. Tem coisas que nós precisamos investir em nós e descobrir coisas que nós não sabíamos que tínhamos. E eu tenho motivos às vezes para não ter tanta confiança. Me lembro da minha juventude, na minha família, quando as pessoas diziam para mim: você vai ser igual a seu pai. Algumas pessoas diziam às vezes, a minha esposa, que está aqui inclusive, ela tinha 17 anos, 18, eu tinha 14, diziam para ela: você está querendo o que com esse rapaz? Ele não presta, ele vai ser igual ao pai dele, ele não tem futuro, procure pessoas melhores. E para mim foi o Espiritismo que despertou em mim, a partir dos 22 anos, a necessidade de saber quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, o que é que eu vim realizar, qual o propósito da vida comigo. Que aí vai cair por terra tanto a questão do dente que eu falei, tanto a questão da idade e da velhice. Eu vim para aqui conhecer o ser espiritual que eu sou. Eu não vim aqui para pagar dívidas, eu não vim para aqui porque eu sou devedor de ninguém, porque no passado eu fiz e cometi qualquer equívoco, porque eu estou para conhecer alguém na vida, seja em outra encarnação ou na encarnação atual, que não tenha cometido equívocos, que não tenha cometido erros, que não tenha feito coisas que a pessoa não vai ter orgulho de ter feito, qualquer pessoa. Então eu estou aqui como espírito para buscar ser reeducado, e para eu ser reeducado eu tenho que encontrar, dentro da visão do Espiritismo, já que estamos no centro espírita, a amplitude que o Espiritismo dá em nossa vida. O Espiritismo vai me trazer reflexões a respeito do sentido da vida, do significado das coisas, para que as coisas existem. Por que que nós vivemos experiências na vida que não nos agrada? E as experiências que me agradam, muitas vezes depois dela realizada, não me deixa feliz. Uma delas é a tal da felicidade. Se perguntarmos às pessoas, em qualquer lugar, você deseja o que na vida? É comum as pessoas desejarem a felicidade. Todo mundo deseja ser feliz. Todo mundo deseja realizações na vida. E normalmente essa felicidade está atrelada a um apartamento, a um emprego, a um salário, a um casamento, a um filho, a uma casa para filhos, a uma casa de praia e tantas outras coisas que de fato provocam felicidade em nós. De fato provocam. Não há nada melhor do que você conseguir ter um emprego bom, um salário bom, uma família boa, carro, condição de vida saudável. Aliás, essa instituição aqui é um exemplo disso. A nossa instituição também é um exemplo disso. Porque é essa a condição da vida material que proporciona a gente chegar aqui, sentar e ouvir a palestra através de um microfone, de ter o som, de ter toda uma estrutura. Isso é muito saudável. Mas a gente percebe que, mesmo conquistando as questões materiais que são importantes, muitas pessoas não se sentem felizes. Que é interessante, às vezes a pessoa tem um sonho de ter tal carro, quando alcança aquele carro, depois de um certo tempo o carro já não dá mais aquela vontade toda, a gente já não tem aquele prazer todo, porque queremos já uma outra coisa. Aí cada vez mais a felicidade fica distante, porque a gente não entende o segredo da vida. Qual o segredo da vida? Qual o seu segredo?
Porque são respostas que você não pode ouvir de mim, não pode intelectualizar, não pode racionalizar. São respostas que a alma vai dizer. É a alma que vai dizer dentro de si mesma. Eu estava aqui agora durante a prece e pedindo aos espíritos que me ajudassem, a Zélios e Lázaro, que são espíritos que trabalham com a gente, pedindo à minha mãe desencarnada que, se pudesse, essa vibração dessa reunião de hoje, de todos nós juntos, chegasse a ela onde ela estivesse. Porque nós temos um vínculo, nós temos uma relação entre nós dois. Imagine entre todos nós como não é a relação do ponto de vista psíquico e espiritual entre nós. Então, qual é o seu segredo? Eu descobri o tema da palestra de hoje fazendo uma caminhada na Orla. Eu estava indo para a Orla, eu moro ali na Avenida São Rafael, na Pinto de Aguiar. Então, andando ali na Pinto de Aguiar, quando eu estava voltando para casa, senão eu me arrependi, que eu andei 45 minutos indo, 45 voltando, só que era um dia de sol, e na volta o bicho pegou para mim. Eu senti que eu não estava condicionado, tive que parar na sombra, dar uma respirada, para poder voltar inteiro para casa. Mas veja, no caminho vinham passando 2 homens de bicicleta, e antes de chegar antes de chegar em mim, a uma certa distância de uns 10 metros, eu senti um cheiro de um perfume até gostoso, bem conhecido, mas gostoso. E me veio a ideia de perguntar na palestra a mim mesmo: qual o seu cheiro? Que cheiro você exala para as pessoas? No seu psiquismo, qual perfume você usa? Porque a gente vê as pessoas usarem perfume, inclusive eu estou usando aqui agora, pouquinho, mas estou usando, para que o cheiro fique melhor, para que a gente não tenha mau cheiro, para que a gente tenha um odor agradável na relação com o ser humano, com as pessoas. Isso é muito positivo, isso é muito legal. Mas a minha pergunta, ela é um pouco mais profunda. Qual o seu odor? Qual o seu cheiro no ambiente que você vive? O que é que as pessoas sentem na casa que você mora? Como você se relaciona com as pessoas no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho? O que é que as pessoas sentem na sua vibração? Que cheiro você passa? E aí eu não tenho como esquecer, me perdoem se por acaso se tornar uma coisa enjoada e até chata. Eu me lembro de quando eu era jovem, eu tinha aí os seus 15 anos, e eu usava desodorante Talirô. Alguém aqui da minha idade vai lembrar disso. E usava o perfume Contorré, que algumas pessoas vão lembrar também. Época de namoro, eu gostava tanto de ficar cheiroso com essa coisa, da aparência e da convivência humana, que eu pegava o Talirô, o Contorré, o perfume, e botava na boca para ficar com hálito cheiroso. Porque a namorada ia beijar a boca, tinha que sentir um cheiro gostoso também na boca, um cheiro legal, né? Esse era o perfume que eu usava, e usava muito esse perfume, Contorré. Depois evoluí um pouquinho, já fui para a Boticário e outros tipos de perfume. Mas eu me lembro que eu mascarava muito na relação com o perfume, para ter o cheiro onde a gente teria que ser agradado. E às vezes quando eu chegava na casa da namorada, ela estava de bobe, mas eu não podia ver ela de bobe na época, né? Porque o bobe era uma coisa estranha, mas todas as mulheres usavam, mas era uma forma de não poder aparecer. E eu fico impressionado nas novelas da Globo e os artistas de maneira geral nos filmes, quando as mulheres acordam ou os homens acordam, parece que foram dormir, parece que não acordaram naquela hora, que estão todos pintados e cheirosos. Na vida real não é assim. Eu acho que todo mundo concorda comigo. Na vida real a gente vai ter que conviver com os defeitos, com o que a gente pode considerar feiura, com o que a gente pode considerar que não é agradável, com o que a gente pode considerar que não é tão bom. Esse é o desafio. Se eu me olhar, se eu me ver e me enxergar como espírito, que é a proposta que o Espiritismo traz, essas coisas vão passar batidas, serão importantes, serão fundamentais, mas elas não vão definir efetivamente o que eu sou, quem eu sou e aonde eu estou. E voltando ao cheiro, a gente pode perceber o nosso cheiro no ambiente que nós convivemos, à medida que a gente tem um número maior de amigos, de relacionamentos mais saudáveis, ou à medida que a gente tem muitas vezes conflitos, muitas brigas, muitos entendimentos. Esse é o nosso cheiro. É agradável ou desagradável, porque está na psique humana, não está
numa ideia idealizada, onde a gente procura muitas vezes mascarar um sentimento, onde a gente às vezes não percebe que a maneira como eu estou agindo e fazendo a vida não é a melhor possível. Vou dar outro depoimento. Adoro fazer palestra dando depoimento da minha própria vida. Quando estou na rádio lá na metrópole, as pessoas ouvem eu falar e eu sempre falo da minha própria vida. Eu tenho 2 filhas, uma está aqui inclusive, e é dela que eu vou falar. E eu sempre fui e sou um pai muito presente, porque eu estou falando de felicidade, e uma das felicidades que eu tenho na vida é de ser pai, mas não é a única, porque também tenho felicidade por ser marido, também não é a única. Tenho uma grande felicidade por ser espírita, é outra. Uma felicidade por ser palestrante, que também é outra. São funções que eu desenvolvo, que me agrada, me causa felicidade. Pode ser que não seja tão bom, mas me agrada fazer palestra. Eu fico feliz quando estou fazendo palestra, quando estou estudando, quando estou atendendo no consultório, quando estou conversando com amigos, quando estou travando relacionamento com as pessoas. Aliás, tem uma pessoa aqui que eu dei uma carona semana passada na Pituba. Pedi uma carona, saímos de uma clínica, essa senhora aqui, ó. E aí quando eu vi, minha esposa já estava conversando com ela, pareciam 2 amigas antigas. Ela entrou no carro, pegou carona, passeou com a gente em Salvador e deixamos ela na porta de casa. Isso para mim é o perfume que eu quero criar em mim. É esse perfume que eu quero ter. Mas voltando à filha, fazendo terapia, ela faz terapia, eu faço terapia, minha esposa faz terapia, minha outra filha faz terapia, minha esposa também é psicóloga. E ela chegou para mim um dia e disse: eu sinto sua falta, meu pai. Você é um pai presente, nunca esteve ausente em minha vida, mas eu sinto sua falta. Eu quero ser amada por você. Tudo que eu faço na vida é para chamar a sua atenção. Aí o cara pensando: meu Deus, o que é que ela está dizendo? Eu sou um pai tão presente, eu faço tantas coisas juntos. Sempre fiz, sempre, desde quando nasceram. Sou aquele pai que lavou fralda, que deu banho, que fez tudo. Tudo, sempre fiz, fazia comida. Até outro dia, inclusive, sempre. Que falta ela está falando? Dessa mágica que eu estou falando, desse mistério. Existe um mistério entre nós. Existe uma química psíquica e espiritual que quer respostas. E certamente esse depoimento dela aponta para uma coisa que eu preciso fazer na minha vida, que é descobrir a alma que eu sou. Saber de fato o que é que eu vim fazer aqui e buscar respostas em mim, na minha alma. Uma das coisas que a felicidade traz, e aqui é interessante o que significa felicidade. Felicidade significa fecundo, fértil, produtivo. Fecundo, fértil e produtivo. Ou seja, a felicidade é algo que, para de fato existir, eu tenho que tirar de mim e não receber necessariamente. A felicidade é uma doação, a felicidade é uma dedicação. A felicidade é olhar o outro na relação com o mundo. Se eu faço isso, eu começo a entender que algumas atitudes que eu tomo podem me causar felicidade e devem me causar felicidade. Então, para você ser feliz, ao invés de você reter informações, ao invés de você reter coisas, objetos, é muito importante que você também dê objetos, que você também dê informações, que você também divida experiências, porque as suas experiências servem para que as pessoas também busquem justificativa na vida delas. E até hoje eu me pergunto, do que é que ela está falando quando diz eu sinto sua falta? Eu às vezes imagino que é um espírito que reencarnou, provavelmente sente falta do mundo espiritual, das vivências anteriores, de experiências que tivemos nessa vida agora, e que a resposta só está na sua própria alma, em que pese a gente fazer um trabalho hercúleo de se dobrar e procurar entender e compreender qual a queixa do outro que eu trouxe ao mundo, que é uma parte de mim. Então é um investimento que precisa ser feito na alma para compreender o objetivo da vida. Não sei se estou dando a resposta ainda, mas noto que a relação já melhora mais ainda, porque eu enxergo isso com muita clareza. Eu tenho um papel a desenvolver. Eu preciso amar as pessoas que estão mais próximas de mim. Mesmo que eu não tenha tido amor de outras pessoas que deveriam ter me amado, como a gente às vezes tem queixa de pai, de mãe, por aí vai, eu quero sim fazer o meu melhor pelas pessoas que estão ao meu lado e estão comigo. Isso é um desafio que não é simples, e efetivamente entender isso e viver essa experiência é não cobrar nada daqueles que estão no seu lado, estão no dia a dia com você. Se você cobrar qualquer coisa,
é um sinal de que existe ali um poder e não necessariamente amor, que é o que a gente está refletindo aqui sobre isso. Então, um ponto interessante é, quando nossa televisão quebra em casa, quando o nosso computador quebra, quando o violão quebra, a gente chama um técnico de som, um técnico do computador e manda consertar, e a depender da categoria dele, da qualidade, conserta rápido e breve. E o ser humano, quando dá um defeito, a gente chama quem? Como é que a gente conserta o ser humano que vem com defeito? Por incrível que pareça, segundo essa ideia da natureza, todo ser humano não vem com defeito, mas vem faltando, e vem faltando para buscar encontrar o quê? Dizem que o ser humano, quando dá defeito, tem que procurar o psicólogo ou o psiquiatra. Mas a gente observa que tem alguns processos que acontecem com o ser humano que nem o psiquiatra, nem o psicólogo vão poder resolver. Porque existem algumas questões que são da alma. Uma delas é a própria necessidade da psiquiatria. Há uma alma ali, reclamando, pedindo socorro, entrando em contato com sua própria essência, entre aspas, para encontrar a felicidade que veio buscar, ou a felicidade pela qual nós todos vivemos. Porque se somos filhos de Deus, naturalmente nós precisamos disso. Então, quando o ser humano dá defeito, procura quem? As pessoas costumam achar que sabem tudo da vida, resolvem a vida com facilidade, não precisa muitas vezes nem de orientação. Um irmão meu me ligou hoje, me dizendo que vai se afastar da filha dele, que é da idade da minha filha, inclusive. Ele é evangélico, porque ela maltrata muito ele, ela fala coisas para ele que ele não gosta de ouvir, e ele, para não causar esse constrangimento, ele prefere se afastar dela e deixar até de falar com ela. E perguntou qual era a minha opinião. Eu disse: rapaz, você perguntou a opinião logo de seu irmão, psicólogo, que tem uma filha também que faz queixa? Se afastar de sua filha é um erro grave seu. Nós tivemos uma mãe que não conviveu com a gente. Nós não convivemos com nosso pai e nossa mãe, nós vivemos com nossos avós. Como é que você pega e vai largar sua filha? Ela, na idade que tem, 50% do que ela é responsabilidade sua e de sua esposa. Então não se afaste dela, aproxime-se dela e veja onde é que está o seu problema, vá para a terapia e procure entrar no campo, no mundo dela, porque ela precisa de você. É o contrário do que você está pensando em fazer, porque suas queixas de filho que não teve pai e mãe, são as queixas que ela pode estar fazendo a seu respeito com você vivo, que é pior do que os pais que abandonaram, porque não tem nada pior do que você às vezes ser filho órfão de pais e mães vivos. Então tome muito cuidado. E ele refletiu, provavelmente não vai fazer a besteira de se afastar da filha, mas ele não tem o ingrediente que eu tenho, entre aspas, sem nenhuma vantagem maior, que é o espiritismo. O espiritismo me deixa de frente com isso, me coloca nas reuniões mediúnicas, nos trabalhos espirituais, de frente com situações que foram vividas, ou com revelações que são importantes, de grande tamanho espiritual, digamos assim, para facilitar a minha vida, o meu entendimento da vida, para facilitar as coisas. Então, se eu venho aqui, por exemplo, na Cidade da Luz, ouvir palestra, falando da imortalidade da alma, do ser espiritual que nós somos, e esse espiritismo que a gente está ouvindo, não está sendo aplicado em nossa vida, no dia a dia, na convivência com quem a gente tem problema, é um sinal de que a gente precisa refletir mais sobre isso. Porque a proposta do espiritismo é fazer uma transformação, é fazer uma mudança profunda. Transformar não é uma coisa simples, mas é algo que muita gente já fez, e todos nós devemos estar propostos a fazer, de fato, uma mudança. Uma delas, inclusive, é a alegria. Eu não entendo às vezes, eu até compreendo, mas não necessariamente entendo, que tem pessoas que são muito tristes, às vezes pessoas jovens, são muito tristes. Às vezes quando eu vejo esse momento que está acontecendo agora da política, eu estou vendo as pessoas se desentendendo, brigando no WhatsApp, famílias, gente saindo do WhatsApp porque alguém é a favor de tal pessoa, tal partido, e as pessoas xingando, se desorientando. Eu fico assim olhando, meu Deus, não é possível que o Bahia e o Vitória sejam capazes de afastar de um relacionamento sério, de sentimento verdadeiro, duas pessoas que se gostam, que se amam, que se respeitam. Não é possível que a gente misture desse jeito as coisas.
Então a gente vê a fragilidade que está a criatura humana quando não percebe quem é você. Quando não percebe quem é você nessa vida. O que é que você veio fazer aqui? Não é possível que nenhuma política, nenhum inimigo, ninguém que vá na contramão do que eu penso na vida, pode me afastar das pessoas que eu amo, das pessoas que eu quero comigo. Interessante isso, que às vezes as pessoas, mesmo com doença, mesmo com problema, não se dobram às circunstâncias da vida como aprendizado. Tudo que nos acontece, sem exceção, são aprendizados para o espírito. Nada acontece com o ser humano que não seja do ser humano. Tudo o que acontece são ações humanas. Precisa ser compreendido todas essas coisas. Então a gente vê um conjunto de informação, de situação, que se a gente não procurar entender, peraí, eu preciso saber quem eu sou, senão me misturo com todas essas coisas. A semelhança do que acontece na relação entre pais e filhos. Quando os filhos não se dão conta de quem eles são, eles seguem para e passo o que os pais fazem, repetem na vida nova que criaram, quando tem filho, quando tem esposa, repetem o mesmo comportamento que aprenderam em casa inconscientemente, trazendo uma ideia de que nós precisamos nos diferenciar dos nossos pais, buscarmos ser diferente do que eles fizeram, mesmo que algumas coisas eu venha a repetir, independente do meu querer, porque são processos inconscientes que vão acontecer, e a gente vai viver a experiência da repetição, naturalmente. E isso quer dizer, inclusive, que chama-nos a responsabilidade de eu procurar fazer o melhor de mim na condição que eu estiver e como eu estiver. Então, seguindo o papel aqui da felicidade, existe alguma coisa grande dentro de mim. Observe a mente da gente, observe a mente de vocês. Tem horas que a gente está pensando uma coisa, vem muitas outras coisas em nossa mente. E a gente às vezes quer tomar uma decisão, fica na dúvida de qual decisão tomar. O que é que eu devo fazer? Para que lado eu devo ir? Que atitude devo tomar? Isso é a mente. E na mente, como ela está aberta para o universo, muitas ideias surgem e estão dentro da própria mente. Qual a melhor decisão a tomar para que a gente possa tomar a melhor decisão da nossa vida? Se não for refletindo sobre sua própria vida e você mesmo, você tende a tomar muitas vezes decisões que não são as melhores para você, seja em que campo da vida for, profissional, relacional, o que quer que seja. Precisamos buscar viver a condição humana. Qual é a minha condição humana? O que é que eu devo fazer? O que é que eu tenho que fazer? Tem muitas pessoas que pensam que vieram aqui, reencarnaram aqui para pagar dívidas, porque são espíritos devedores, porque no passado fizeram mal. Por incrível que pareça, na cultura espírita existe muito isso ainda. Pessoas que acham que, ou até pode ter feito alguma coisa no passado e reencarnam hoje, às vezes tem um marido que não está dando bem, ou largou, fez qualquer coisa, ou a esposa do mesmo jeito, ou um filho problemático, diz: esse é o meu karma da vida anterior. Tem algumas pessoas que dizem: não, eu tenho que ficar com ele ou com ela, porque eu estou resgatando o meu passado. Eu estou vivendo essa experiência para poder atualizar o mal que fiz. Como? Eu estou acostumado a ouvir Medrado fazer palestra aqui, falando sobre esse tema, por exemplo, onde essa culpa que está inserida na mente humana, de justificar as dores, as dificuldades, os sofrimentos da vida, como algo que justifica o sofrimento. De forma nenhuma, de maneira nenhuma. Nós não reencarnamos por isso, reencarnamos para nos educarmos. Viemos aqui para descobrir a grande pérola que eu sou, a grande pessoa que eu tenho que me tornar. E não necessariamente ter que pagar nenhuma dívida, porque eu não me lembro de nada que fiz. Eu tenho uma amiga, Edilene, que diz que nesse aspecto ela é caloteira, porque ela não lembra de dever nada a ninguém. E eu, de certa forma, me vejo desse jeito. Não devo nada a ninguém, porque eu sou a melhor pessoa que eu posso ser hoje. Eu queria muito ser melhor do que o que eu sou, e creio que todo mundo aqui sempre quer ser melhor do que o que é, mas não consegue, muitas vezes. Se a gente não consegue é porque ainda não adquirimos algumas habilidades para isso, né? Para efetivamente isso acontecer. Como é que a gente melhora para a felicidade humana se realizar? 3 pontos importantes: buscar valores, virtudes e sabedoria, e realizar-se. Valores. Muitas coisas hoje as pessoas dizem que os valores se perderam, então atualize os valores. Porque alguns valores são da atualidade e outros são do passado.
Então, o que é valor do momento atual, vamos respeitar, atualizar a mente, os pensamentos e as ideias e ver o valor que essas coisas têm. As virtudes sempre foram características e são características muito positivas que os grandes filósofos sempre trouxeram. E eles dizem o seguinte, do ponto de vista da felicidade: qualquer coisa que você vai fazer, que se você fizer de público você vai se envergonhar, então não faça, porque isso não é uma virtude. Claro que ninguém quer perfeição, mas então não faça, do ponto de vista de quem fala isso inclusive é Kant. E sabedoria é uma vivência que a gente vai estar buscando sempre, é o dia a dia da vida. Uma das grandes profundidades que a filosofia traz é descobrir o medo da morte. Por que nós temos medo da morte? Por que o ser humano foge tanto de lidar com isso? E vem o Espiritismo e traz um lastro de informação a respeito disso. A única religião que traz tanta sabedoria, tanta clareza a respeito da morte, da continuidade da vida, sem prometer a ninguém inferno nem céu, sem fazer com que as pessoas se sintam culpadas ou coisa parecida. Se isso acontecer, é uma interpretação equivocada. O Espiritismo propicia a gente essa facilidade. Quem lida com os espíritos, quem dialoga com os espíritos em reuniões mediúnicas, às vezes a gente vê isso no centro, os médiuns, tanto os dialogadores como os médiuns de incorporação, eles falam que vieram fazer a caridade, porque vieram conversar com os espíritos ou dar o seu corpo para a comunicação acontecer, esquecendo que ali é um espelho, ali é um reflexo do que será a minha vida, se eu não refletir sobre mim mesmo, se eu não olhar para mim, entender que as minhas mudanças são imediatas, ou deverão ser imediatas. Ali é trazido um depoimento de algo que eu me tornarei se eu não tomar cuidado comigo mesmo, porque é a ignorância que faz aquele sofrimento. É exatamente isso, a ignorância, que é exatamente a falta de desenvolver habilidades, de desenvolver competência. Quer ver uma coisa que acontece no Espiritismo? É a caridade. Eu estava ouvindo a música aqui, uma esmola pelo amor de Deus, que eu acho fantástica essa ideia de medrado. Estou até pensando em fazer isso lá no Joana, me dá uma esmola pelo amor de Deus. A caridade é uma das molas mestras do Espiritismo. A caridade. A gente chegou no século 21. A caridade deve continuar sendo a base do que a gente busca fazer de fato, porque é fazer o bem às pessoas. Mas a gente deve olhar no desenvolvimento de competências, nos tornarmos pessoas boas, desenvolvermos em nós a bondade, porque além de fazer caridade, eu devo me tornar uma pessoa boa para desenvolver essa virtude, porque a bondade é uma virtude. Então, aonde você estiver, você pode ser uma pessoa boa. Você podendo ou não fazer a caridade, você pode ser uma pessoa boa. Eu fico imaginando como é o Espiritismo em alguns países, inclusive na Suíça, onde eu tenho alguns parentes, onde as pessoas não precisam fazer caridade, pelo menos com cesta básica, com comida, como a gente tem aqui no Brasil, sobretudo em Salvador e no Nordeste. Não precisa. Que tipo de caridade é feita lá, além de escutar as pessoas? Certamente desenvolver a bondade. E ser bom é uma competência que exigirá de nós muito esforço, exigirá de nós muita dedicação e voltar-se de fato para grandes conhecimentos da vida, para a gente entender no ser humano um espelho da nossa própria realidade. Sem isso, a gente vai ficar na teoria, a gente vai ficar na periferia, porque se a gente observar, em época de eleição, os políticos fazem muita caridade, né? Dão muita cesta básica, dão muito saco de cimento, faz muita coisa para as pessoas. Mas ser bom é a pessoa que faz a bondade independente do lugar que está e como está na vida. Ser bom, no mínimo, é a gente poder escutar. Por exemplo, eu noto aqui agora, nesse momento bem específico, que é o momento feliz da minha vida. Eu não estou feliz aqui agora por causa de vocês. Eu estou feliz porque eu estou aqui. E o olhar de vocês para mim me causa mais felicidade, porque eu estou fazendo aqui o meu melhor. É lógico que eu posso ser melhor do que o que eu estou sendo aqui, mas aqui nesse momento é o meu melhor. Eu estou feliz aqui agora. Quando eu sair daqui agora com minha família, vai ser outro momento feliz na minha vida. Quando eu chegar em casa que eu for comer, é outro momento feliz na minha vida. A gente vive momentos de felicidade. A gente deve investir nesses momentos de felicidade para a vida nos dar esse prazer de viver. E a filosofia é fantástica nisso, e o Espiritismo. Isso eu me dou conta já há algum tempo, de que não tem tempo ruim para mim. Não tem tempo ruim para mim. Eu não levanto dia nenhum mal-humorado. Não sei o que é mau humor.
Não é que eu não tenha problema não, estou até com um problema sério para resolver agora. Eu estava falando também para minha amiga aqui, na próxima quinta-feira eu vou fazer uma extração desse dente aqui que caiu, partiu a raiz. Eu vou fazer uma extração e vou ter que fazer um implante. Não posso ficar banguela, então vai ter que tomar uma anestesia que fura o céu da boca. Como dói esse negócio? Ela disse que não dói não. Mas como eu já fiz e sei que dói, eu vou viver essa experiência. Eu preciso viver a experiência, né? Eu estou vivendo a experiência. Aquele precisa ser um momento também feliz para mim, porque eu estou conseguindo realizar alguma coisa que muita gente não consegue realizar. Muita gente até gostaria e não consegue. Então esse momento é feliz para mim, porque eu estou realizando algo que a minha alma quer. O grau de felicidade, o grau de ser bom ou de ser ruim, de relativo ou não, é meu. Se você está aí sentado ouvindo, algo lhe agrada, que bom que lhe agradou. É o momento de sua felicidade. Se algo não lhe agradou, que bom também, vá refletir, porque a gente não ouve só coisas que agradam. É lógico que a gente não ouve só coisas que agrada a gente, e nem sempre necessariamente a gente está disposto, digamos assim, não só a falar coisa que agrade, como muitas vezes as coisas que não agradam a gente. É uma dicotomia constante entre nós seres humanos, a maneira de pensar, as diferenças que existem entre uma coisa e outra. Bom, então a ideia o seu nome, hoje o meu nome é Luciano, mas o meu verdadeiro nome está no horizonte. Está no horizonte. Quem disse isso foi um filósofo hindu. O seu nome está no horizonte. Que nome é que eu tenho no horizonte? Se a gente olhar a reencarnação e a vida espiritual, por exemplo, quando eu desencarnar, eu sou casado e tenho 2 filhas. Quando eu desencarnar, será que eu vou encontrar outras esposas? Outras mulheres, provavelmente vou encontrar. E até homens que tiveram relacionamento comigo, e lá estarão na condição de homem, porque o sentimento independe do gênero, é sentimento, né? Quem são as pessoas que eu vou encontrar quando eu desencarnar? Quais relacionamentos eu tenho e as surpresas que terei ao desencarnar e encontrar no mundo espiritual? Se eu hoje sou Luciano, nessa identidade, o meu nome certamente no mundo espiritual, no horizonte, é outro que eu não conheço. Não sei, não tenho ideia. Creio que nenhum de nós temos ideia dessa realidade, mas você tem. Alguém lhe identifica com esse nome, que no mínimo é um ser espiritual que você é. Esse é o grande desafio da gente, descobrir que pérola nós somos. Então faça o seu show. Eu estou fazendo o meu. O meu show é procurar ser um bom pai, é procurar ser um bom espírita, é procurar ser um bom psicólogo, é procurar ser um bom amigo, é procurar sorrir, é procurar estar triste na hora que eu estou triste, é procurar reconhecer as minhas insatisfações, é dar o meu show, é do meu palco que eu estou falando, é o meu palco interior. Qual o seu palco? Que tipo de peça você está encenando no seu teatro? Quem são os espectadores da sua vida? Além das pessoas que você conhece, que lhe julgam, que lhe avaliam e por aí vai. Qual o palco, ou melhor, quais são as pessoas que estão vendo de fato o que você está realizando na sua vida, porque é o seu mundo íntimo, é o seu mundo interior que você veio realizar aqui. A felicidade humana é algo que você conquista quando não busca. Se você buscar ser feliz, você não vai conquistar a felicidade, porque com felicidade não é um fim. Felicidade está no percurso, nas realizações que você faz. Porque se você buscar a felicidade, você vai cometer algumas atrocidades para conquistar a felicidade. Busque a condição humana e, por que conhecer a metade de mim se eu posso me conhecer como um todo? Se eu posso ampliar a visão a meu respeito e fazer com que as coisas se tornem melhor para mim. E uma frase de Nietzsche do livro Assim Falava Zaratustra, um livro complexo, difícil, como são os filósofos, eles escrevem para as pessoas não entenderem, e de fato as pessoas não entendem, tem que ler muitas vezes para poder entender alguma coisa. E ele diz assim: leve o tempo que for para encontrar sua praia, seu jeito, seu lugar. Que leve o tempo que for para você encontrar isso. Agora, quando isso chegar, não abra mão disso. Por ninguém e por nada nessa vida. Não abra mão do que você encontrou, que é você mesmo. O seu lugar nesse universo. O que é que você veio fazer? Qual a sua designação pessoal? O que é que você veio realizar? Que perpassem muitas coisas que você tem feito na vida. Mas não é exatamente isso que você veio fazer. Então, se você encontrar, não abra mão disso. Essa é a ideia que eu quis passar na noite de hoje, sobre felicidade e sobre a vida humana. Quero agradecer profundamente a Medrado por ter me convidado aqui para vir falar.
Eu desejo muita paz, muita felicidade, que as vibrações de amor no coração de vocês cheguem e que as reflexões fiquem aí para todos nós, viu? Um beijo no coração de cada um de vocês.